Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje é quinta-feira à tarde e vou estar fazendo mais um vídeo aqui com vocês. Então se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo rumo a 3K para mais. O passarinho tá cantando lá fora. Tô aqui com meu chá de morango de novo. Bom, eu sou Melissa. Seja bem-vindo. E hoje, novamente, eu não vou me apresentar, vou começar falando do Agosto Branco. Tô com essa blusinha preta. E vou dizer para você que até o dia 31 eu vou falar sobre o Agosto Branco. E que você pode fazer uma autoanálise se você é fumante. Analisar se é vantajoso para você parar de fumar. Se é vantajoso no quesito organismo, porque Deus tem me falado que nós temos a nossa visão mental sobre o nosso organismo e o nosso organismo, como se o nosso organismo tivesse uma visão sobre nós, como se ele tivesse uma opinião própria sobre nós e também nos passasse pequenas mensagens, pequenas pistas do que esse organismo precisa e quer. Eu tenho feito os comentários sobre como escrever um livro, como escrever uma mensagem, um texto, como tirar essa ideia do papel e manifestar. E agora o que eu tô sentindo é o seguinte, que o seu organismo tem dado pistas para você sobre o que você deve fazer. Entende? Porque a gente pode tomar as decisões. O corpo é meu. Essa frase ficou muito famosa, né? Só que você pode escolher o que fazer, só que não pode escolher os sinais que o seu corpo vai dar para você. Eu sou a favor da vida, sou contra o aborto, não sou enfermeira, não sou da área da saúde, aliás, eu tenho pavor de hospital, de ver sangue, agulha, essas coisas. Mas uma coisa é certa, é diferente a realidade do que se prega por aí. O aborto, ele tem consequências físicas, biológicas, tem consequências desse organismo que, como uma mente à parte, vai dar sinais, como a mulher pode nunca mais conseguir engravidar, pode ter dificuldades e outras coisas mais, né? É isso, então, Agosto Branco eu ia falar palmas para o seu organismo, eu não sei, não tô entendendo direito a mensagem que Deus está falando, mas é como se fosse essas palmas para o seu organismo, é como se fosse, olha como o seu organismo tem dado conta de você, de tudo que você tem exigido dele, né? Então, assim, só que chega um momento que é a hora também de você fazer por ele, e isso é no autocuidado. Eu tô pensando em fazer outro vídeo sobre o Japão, hoje tentando falar, porque às vezes eu mudo o assunto, sobre os direitos trabalhistas. Antes de adentrar, eu vou fazer aquelas introduções que hoje eu vou trazer esse livrinho.
Já está bem rompido, velhinho, mas na página 27, as tábuas. Mas de que é construída a casa, afinal? De madeira, de grandes tábuas. Cada tábua tem 10 côvados de altura, ou seja, 5 metros. No total, são 48. Estas eram de acácia ou cetim, as mesmas que foram usadas no altar. Assim como no altar, a madeira brotada da terra fala do fato de que o Senhor Jesus foi verdadeiro homem, com H maiúsculo, nascido na terra. O que está me vindo no coração é o seguinte: quando Jesus nasce como ser humano, ele faz, como eu já falei antes, ele faz o processo inverso. Nós somos criados, pega a forma de Deus e faz o homem. Quando Jesus vem, faz o oposto, pega a forma do homem e faz um Deus. Por quê? Para dizer, disso aí que vocês estão dizendo que não vale nada, que eu posso fazer qualquer coisa com isso, eu posso. Ai, tá me vindo umas coisas bem horríveis. Me desculpa, é o que Deus está mostrando. Ele me disse esfaquear, mas não é esfaquear, é com a espada. É não eu, misericórdia, estou falando a humanidade. Então, se quando Jesus vem, ele está dizendo, sabe isso que vocês dizem que não vale nada, que vocês dizem que isso pode passar pela espada, pode fazer sangrar com uma galinha, pode bater, cuspir, pode xingar, levar para o meio da praça e apedrejar, dizer que é sujo, que é impuro, que é indigno. É disso aí mesmo que eu vou fazer o seu Deus, o seu Messias. E ele faz isso para mostrar que nós somos essencialmente bons, é isso que eu acredito. Tem as duas teorias opostas, né? Nós somos essencialmente maus ou somos essencialmente bons. Eu sei que a maioria das pregações dizem que nós somos, com a natureza pecaminosa, somos essencialmente maus. Não é o que eu acredito, entendeu? As interpretações não são Deus. Interpretação é interpretação. Deus é Deus. A interpretação de Deus não se mistura com Deus. Porque se a interpretação fosse Deus, nós não deveríamos crer em Jesus, porque a interpretação daqueles mais próximos a Deus é a interpretação dos judeus, que mais próximos estão de Deus do que nós, do Deus teórico, entende? Eles estão mais próximos, historicamente, culturalmente, tudo do que nós. Nós somos estrangeiros, nós não temos o sangue, né? Nós não temos a cultura do Deus de Israel. Eu só quero dizer para vocês que nós somos muito importantes para Deus. Você é importante para Deus. Eu acredito que... Por que eu acredito que somos essencialmente bons? Porque quem nos fez? Deus. Será que Deus falou assim, vou fazer uma porcaria aqui? Não, não é assim não. Vou fazer uma porcaria aqui, vou fazer uma coisinha imprestável aqui, sabe? Fazer algo muito bom aqui, essencialmente bom. Mas que vem, claro, a serpente invejosa. Cuidado, porque assim, a serpente, quando ela se aproxima de Eva, é para dar mau conselho.
é para derrubar a tua pureza do teu coração. Pessoas assim podem se aproximar de você, querendo roubar tua bênção, teu propósito, te dar mau conselho, colocar inimizade entre você e Deus, entre você e o seu esposo e a sua esposa, entendeu? Ou dentro do seu negócio, da sua empresa. E às vezes parecendo com uma pessoa amiga, né? E aí depois da desobediência que o pecado entra. Mas entende que o pecado, ele é uma ideia, ele está fora e ele entra porque você dá oportunidade, mas nós somos essencialmente bons, nós carregamos isso dentro de nós, né? Não tem lógica se nós não somos essencialmente bons que Deus tivesse deixado que nós permanecêssemos. Entende? Nós só precisamos descobrir isso, porque se nós acreditamos no mal, nós somos parte do mal. Se nós acreditamos no bem, nós somos parte do bem. Nós temos que acreditar no bem. Eu acredito, independente do que você anda fazendo ou fez já, ou que esteja pensando de fazer de ruim, eu acredito que existe uma verdade muito boa dentro de você, que é que Deus colocou dentro de você, que tem a ver com seus chamados, com seus propósitos, entendeu? E aí como que Satanás faz para roubar isso? Ele vai lá na ferida, ele sabe onde que dói. Então, ele pode fazer você relembrar situações de perda, de dor, situações em que você foi traído, entendeu? E aí que ele começa a mexer para derrubar aquilo que nem foi feito ainda por Deus, né? Mas que já está nos planos. E aí eu vou falar sobre essas tábuas. Porém, as tábuas eram revestidas de ouro. Deve ter sido necessária uma tremenda quantidade de ouro. Então, não era nada tão simples assim, né? Cada tábua revestida por muito ouro. Pela providência de Deus, os israelitas, quando deixaram o Egito, tinham recebido este ouro juntamente com outros tesouros. Que bela e reluzente visão deve ter sido a do interior do santuário. Tudo resplandecia ouro. Esse ouro, acredito que ele ajuda também a manter a estrutura, né? Não só beleza, deixa mais firme as coisas ali, entendeu? Porque, só um pouquinho, isso me lembra muito aquela estrutura do sonho do Nabucodonosor, que é a mistura de barro com metal. Você já viu? Que ele tem um sonho. Olha aqui a estrutura. Essas partes de barro, essas de metal. Se você vai se ligar a alguém no seu trabalho, pessoalmente, vai se casar, não sei. A ligação que você tem com seus filhos, que você terá com seus filhos, ou já tem com seu cônjuge, você já tem um cônjuge. Esse sonho dele, que Daniel interpreta, para mim, muito claro. Também sobre jogo desigual, né? O jogo desigual também não é só questão de peso, é questão de querer manter a estrutura por muito tempo, né? As coisas que Deus dá. Então, assim, o barro não se liga ao metal.
O barro, ele vai fazer com que o metal seja derrubado, com que toda a estrutura seja derrubada. Entendeu? E eu não tô falando de dinheiro, de riqueza. Tô falando de amor. Porque eu tava assistindo um testemunho e a moça tava dizendo, de todas as coisas vão findar. Todos os dons. O único que vai restar no final dos tempos é o amor. É o dom que ele sobe. Ele vai pro céu. Por isso que se você não perdoa alguém, você não sobe. Quando você morre, você não vai pro céu. Você é pesado, você é denso, você desce pro céu. É um favor que você faz a si mesmo, perdoar. Perdoar seu irmão, perdoar seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, mesmo que já falecidos. A madeira das tábuas representa a verdadeira humanidade de Cristo, o ouro, sua glória divina. Para mim, o ouro representa esse amor, que reveste, que dá força, que dá estrutura e faz com que isso permaneça. Amor dentro do trabalho é honestidade, ser correto, desenvolver os seus dons ali dentro. Tem uma coisa que eu estava pensando hoje, porque a gente acha que tudo que é correto, que é adulto, tem que ser chato, né? Não tem. Pelo contrário, se você se encontrar nisso, se tiver Deus nisso, vai ser leve, vai ser bom, porque a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta consigo dores, né? Então, o seu trabalho não precisa ficar chato ao longo do tempo, e não precisa ser chato nunca. O seu casamento não precisa ficar enfadonho e chato ao longo do tempo, não, isso depende de você fazer com que seja sempre bom. Seu relacionamento com seus clientes, com seus filhos, enfim. O próprio relacionamento com Deus não é um relacionamento de culpa, um relacionamento dinâmico, onde ele vai estar te ensinando, não com chicote na mão, mas sentando com você, conversando, te dando ideias, né? Ele não vai te domar, ele vai te ensinar com amor. Quem machuca é Satanás, né? Aqui ele cita: minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Isaías 61:10. De modo como as tábuas eram cobertas de ouro, assim o crente é um homem em Cristo, ou seja, está vestido de glória celestial. Jesus é que vai fazer com que você seja mais homem do que você já é, do que você sequer foi na vida. E isso vai ficar bem claro com o tempo. Na tua imagem, você não vai precisar nem dizer para as pessoas o que Deus mudou. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você se tornou mais homem. Mais homem. Ou mais mulher, né? Se você é mulher. Que bonito isso. Daí tem outra parte aqui que é o sonho esquecido. Deus não esqueceu o seu sonho, Ele está trabalhando nele. Só que aqui é o seguinte, aqui está falando os magos e astrólogos que viviam na corte do rei Nabucodonosor e que o aconselhavam no governo do império não devem ter se sentido muito felizes.
com a chegada de Daniel e seus companheiros, porque eles eram uma ameaça ali, né? Porque eles já tinham o privilégio ali desse rei, e de repente chega alguém que vai fazer concorrência ali, né? Nós temos muito esse problema, né? As pessoas têm ciúmes de Deus, né? As pessoas têm ciúmes de Jesus. Então as pessoas ficam brigando entre si, as igrejas, as pessoas dentro da igreja também, com quem Deus abençoa mais, com quem Deus fala mais, com quem Deus fala, o que é um absurdo isso. O rei, ele tem um sonho e ele diz que venham todos os meus conselheiros. Eu achei bem interessante uma coisa assim. Que aqui está dizendo que os astrólogos, os magos, os encantadores, todos eles estavam acostumados a mentir para o rei, a inventar qualquer interpretação para aqueles sonhos dele. E o rei, ele começou a ficar esperto para isso. Daqui que ele diz, da próxima vez que eu ter um sonho, eu vou não pedir a interpretação, eu quero que eles digam que sonho que eu tive, eu quero que eles adivinhem. Se me declarardes o sonho, recebereis de mim dons e dádivas, e grande honra. Se me não fizerdes saber o sonho, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. E aí eles dizem, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Aqui está me vendo à mente o seguinte. Você tem o seu secreto com Deus. Tem coisas específicas que você pediu para Deus, que é como esse sonho. Você tem esse sonho esquecido por Deus, que passou, os anos se passaram. Sinceramente, isso nunca aconteceu para você. Tem coisas assim bem específicas do seu coração que você gostaria muito, sabe? E você falou com Deus. Tem algo que o cristão faz, é a tal da prova com Deus, né? Sei lá, você vai para Você recebe uma oferta de trabalho, né? E você ora a Deus e faz uma prova com Deus. Se isso for para mim, isso vai dar esse sinal tal, sabe? Vai ser assim. Igual vi uma pessoa que queria comprar não sei o quê, não sei se era um carro, uma casa, e falou assim, olha, se for de Deus, o valor desse carro, o valor dessa casa vai ser por tanto, né? Então daí Deus dá o sinal ou não dá o sinal, então não é. Mas isso é algo que você não conta. Então, assim, se aquilo for revelado, digo, se Deus der o sinal, ninguém mais vai saber que é algo na sua mente, entre você e o Senhor aqui. As pessoas dizem, o diabo ele não é onisciente, onipresente. Só Deus é. Então, algumas orações você faz só na mente, para que o diabo não escute. Então, a hora que Deus revelar, responder, se ele der sinal sobre isso, fala, uau, realmente é o Senhor. Pode ser algo grande, pode ser algo pequeno. E me lembrou muito esse sonho aqui, que ele queria que as pessoas não vão saber, né? Mas Daniel sabia porque Deus revelou para ele, né? Então, você pode também fazer essas provas, pedir sinal para Deus, né? Deus se atenta aos nossos desejos, coisas que a gente quer, até coisas bem bobas, assim. Que não é bobo para Deus, né? Eu vou contar algumas coisas que aconteceram que eu achei interessante, assim, desejos, né, que eu tinha, assim, de consumo mesmo, né?
Certa vez eu tive a oportunidade de ganhar um perfume, né? Eu acho que era da Mary Kay. Eu ia ganhar um perfume e eu estava num relacionamento. E aí o meu relacionamento acabou e era por catálogo, né? E aí eu cancelei o pedido do perfume, né? Porque quem ia me dar era o meu ex-namorado. Então, assim, eu não senti no meu coração que era certo se a gente tinha terminado, né? Ele pagar pelo perfume. Então, eu cancelei aquele pedido. Mas assim, fiquei querendo aquele perfume, né? Daí passou quantos anos? 3 anos depois, em 2017, eu comecei a ir a uma igreja, né? Que foi através de uma moça que eu conheci na faculdade. Foi bem importante um grupo CRU que eu comecei a participar, que era Cruzada para Deus, alguma coisa assim. Uau, aquele grupo foi determinante na minha vida. Uma hora eu conto testemunho, quanto isso realmente salvou a minha vida. Deus, Ele te encontra, Ele te salva, Ele vai atrás de você, entendeu? Quando você precisa. Ele coloca as pessoas certas, e enfim. E aí eu lembro que eu tava no carro dela, que eu ia pra célula com ela de carona, ela passava em casa e a gente ia pra casa de uma outra moça que era líder da célula. E aí a gente tava chegando na guarita ali, que era um condomínio, né? E ela parou o carro, virou para mim e falou assim: Melissa, eu trouxe uma coisa para você. Ela falou assim: vê se você quer. A hora que ela me mostrou, ela falou assim: eu ganhei esse aí, eu já tenho outro. Ele é muito forte, não sei o quê. A hora que eu vi, eu não acreditei. Especificamente, era o mesmo perfume que eu tinha pedido naquele catálogo. Eu achei incrível. O que aconteceu esses tempos? É tudo coisa assim pequena e boba, mas para ver que Deus, Ele está atento. Qualquer coisa pequena, você pensa igual o Chaves. Ah, eu tô com vontade de comer um sanduíche de presunto. Deus aparece com sanduíche de presunto para você. A minha filha cantando. Me veio à mente um perfume que uma vez uma amiga da minha mãe foi para os Estados Unidos e trouxe uma miniatura para ela. E acabei, não sei se a minha mãe me deu aquela miniatura usando com ela. Eu gostei tanto daquele perfume que uma vez eu tive a sorte. O que aconteceu? Eu queria comprar esse perfume, né? E eu tava com dinheiro para comprar. Isso faz bastante tempo. Muito tempo. Sei lá, uns 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. E eu entrei na loja para comprar, eu acho que eu queria o de... sei lá, eu pensei, vou comprar o de 50 ml. Nunca gostava de comprar o de 30, né? Se não der, eu compro o de 30. E aí, o que aconteceu? Eu não sei se fui eu que perguntei ou a moça que ofereceu. Eu vi a amostra, só que a amostra, ela não estava usada. Era uma amostra de 100 ml, que é a mesma coisa, né, do perfume que eles vendem ali, só que vem mais. Daí eu comprei comprei o perfume de 100 ml, que seria pelo preço do de 50 ml. Nossa, foi. E aí, me veio esse perfume à mente. Isso não faz muito tempo não, foi esse ano.
E daí um dia eu entrei em uma loja, né? Daí vi um óleozinho assim, tava misturado a outros produtos. Daí eu fazia tempo que eu não usava óleo, creme, porque às vezes há muitos anos atrás me deu alergia, eu parei de usar. E daí, não sei, eu fui olhar só pra sentir o cheiro, né? Pensei, mas eu não vou levar, não. A hora que eu senti o cheiro, nossa, que cheiroso, mas na hora eu não me atentei. Aí levei aquele óleo e depois, quando eu fui passar a primeira vez no meu corpo, daí me veio à mente assim, lembra aquele perfume? É o mesmo cheiro do óleo, aquele perfume que você falou que tem saudade. Falei, não acredito. Daí, passado um tempo, eu eu comecei a usar um perfume que eu comprei nacional, né? Que não é perfume, é colônia, né? Daí só que me veio à mente antes de eu começar a usar esse perfume, algumas semanas antes de eu começar a usar ele. Sei lá, ou algumas semanas não, um mês atrás, mais ou menos. Me veio à mente um perfume importado que eu gostava de comprar também. E daí eu tinha esse perfume que estava guardado, né? Para quando acabasse o que eu estava usando, usasse esse outro que é nacional, essa colônia. Mas é uma colônia muito boa, tem mais fixação, né? E aí eu comecei a usá-la. Daí quando eu comecei, nossa, não sei, tá me lembrando algum perfume, né? E daí a hora que eu percebi, eu não acredito que eu comprei essa colônia e é a mesma fragrância do que eu tava lembrando esses tempos atrás. E aí outro dia aconteceu outra coisa estranha. Eu pintando as minhas unhas e reclamando assim. E às vezes eu até falo com Deus assim, olha, minha unha não seca, toda hora borra, eu tô. Daí me veio a mente assim, eu usava um produto antes, que é o secante, né? Mas assim, quando você tá com pouco dinheiro, você compra aquele produto que é essencial e aquele que você pode usar ou não, você não compra. Então eu já não comprava ele, que para mim ele era supérfluo, né? E daí o que aconteceu? Acabou minha base. A base a gente usa por baixo. Eu já passei a base aqui, eu vou passar o esmalte depois. A gente usa por baixo da unha para proteger principalmente de esmaltes coloridos que deixam a unha amarelada. Então, você usa a base e ela protege. E aí acabou minha base. Quando eu saí na rua, eu fui para comprar essa base. E daí, quando eu tava, e assim, a voz ela fala comigo sempre, para qualquer coisa, que seja no supermercado, numa loja de cosméticos, sobre perfume, sobre cores, sobre tudo. E a voz me falou assim: olha lá, porque eu vi a base, uma base diferente, que parecia assim ser mais cara e parecia ser muito boa. Olha lá aquilo lá, pega aquele lá. E aí eu peguei, daí eu comprei, eu achei até caro. Daí quando eu cheguei em casa para usar, para quê? Não era a base, era o secante, que eu falei que eu não ia comprar. Ai, ai. Enfim, achei bem engraçado. Eu mesma não compraria, mas se não tivesse cometido o erro de comprar algo que eu mesma tinha reclamado que as minhas unhas não estavam secando. Bem, acabou a introdução, agora eu vou falar sobre o Japão. Quando eu cheguei no Japão, eu já sabia um pouco dessa questão de brigas sobre direitos trabalhistas. Por quê? Antes de eu ir, 2003, 2004, final de 2004,
eu tive minha formatura do direito. Mas eu não colei grau nesse ano. Eu tive só a formatura, colação de grau, mas aquela que não é oficial. A missa ecumênica, teve um jantar, teve o baile. Nossa, teve um monte de coisa. Foi uma semana. Uma semana. Enfim, foi bem especial. Eu queria que meu pai estivesse aqui e ele fez questão de estar. Eu lembro de ter falado com ele ao telefone, ele falou que realmente ele não ia poder vir. Ele não poderia vir pela circunstância ali, pelas pessoas em volta dele, ele não poderia vir, mas ele ia lutar para vir ao meu encontro. A pessoa que te ama não pode vir, mas vai lutar para vir ao seu encontro. Vai lutar contra tudo e todos para estar ao teu lado, entendeu? Porque você é importante, porque você é muito importante, porque você é amado, querido, insubstituível, sabe? Como eu era para o meu pai. Então, ali eu já soube que meu pai travaria uma luta contra a empresa dele para vir ao meu encontro e participar da minha formatura. Não só pela formatura, porque quando alguém é importante para você, você quer estar presente em momentos importantes, como aniversário, formatura, casamento. Inclusive, hoje eu estava lendo sobre o milagre das bodas de Caná, e aí eu sabia disso já, mas eu tinha esquecido que o casamento judeu são 7 dias de festa. Então, pensa bem o tamanho do milagre, né, que Jesus faz. E pensa bem como as pessoas dizem hoje, quanto é difícil de se casar, porque gasta muito, então não vamos nos casar, vamos só nos juntar, vamos... E sendo que as pessoas antigamente, elas se casavam, pobres ou ricas, elas se casavam, elas davam um jeito. E aquele vinho do casamento tinha que durar os 7 dias. Isso me lembra algo que Deus quer dar a você e que Ele quer que seja e será duradouro, né? Ele não está se importando se isso vai gastar ou não, mas com o que isso representa. E aí eu sei que meu pai brigou lá, né? Brigou assim, não brigou. Acho que ele procurou um sindicato. Foi aí que ele começou a buscar os direitos dele. Porque uma das coisas que eu descobri através da vida do meu pai é que lá no Japão eles gostam muito de contratar estrangeiro porque brasileiro e japonês eles ganham praticamente a mesma coisa. O grande diferencial que vai ter mesmo, porque lá não tem pobreza, lá não tem o rico e o pobre, não tem essa vantagem de contratar um trabalho barato que existe aqui no Brasil, né? É barato contratar as pessoas porque o trabalho delas não vale nada, entendeu? Quanto mais elas se desvalorizarem, mais dignas, mais humildes elas são e mais nós realmente amamos isso, né? Quanto elas se desvalorizam e apoiamos isso, sabe? Não só apoiamos, as pessoas fazem força para que você desvalorize o seu trabalho. Eu sei, porque as pessoas fizeram e fazem força para que eu desvalorize o meu trabalho, os meus livros, entendeu? Então, a grande vantagem é lá no Japão.
não ter a carga de direito trabalhista que se gera, de férias, repouso remunerado. Se você se machucar, tem todo o direito que vai ser gerado, e o brasileiro, se ele se machuca, ele é mandado embora, sabe? Se vira. E teve um caso de um homem que perdeu, acho que a mão, e daí a família inteira foi mandada embora. E quando é mandada embora, perde o quê? A moradia também. Porque a maioria das pessoas estão em apartamentos que são das empresas japonesas, né? Então, essa é a vantagem de contratar estrangeiros, porque você não paga os direitos trabalhistas. O meu pai, e tem o direito, só que em que momento você vai buscar o sindicato? Meu pai deixava de dormir, isso, coisa que minha mãe dizia, olha o quanto o teu pai te ama. Ele deixou de dormir, o período dele de descanso, ele não faltava ao trabalho. Ele ia ao sindicato para lutar para vir te ver. E foi isso que meu pai fez por mim. E aí... Uau. E aí... Esse foi o início, né? Na verdade, esse foi... Parece que eu fui o motivo dele começar a luta dele pelos direitos dele. Foi o motivo inicial, né? Mas depois parece que ele fazia questão, porque isso mexia com a dignidade dele. Os teus direitos não é só sobre, não é um capricho, é a tua dignidade na prática, entendeu? E aí ele conseguiu ver, eles deixaram, tiveram que deixar, né? E não puderam mandar ele embora. E aí quando eu fui morar no Japão, tive um período que eu comecei a ficar bastante doente, cada hora tinha uma coisa. Isso começou com o falecimento do meu avô, porque eu não aceitava a morte dele. E aí eu tive uma pneumonia. E a pneumonia não sarava, minha mãe pediu uns remédios daqui, porque ela falava os remédios de lá são muito fracos, enfim, ela pediu uns antibióticos aqui, conseguiu alguém que conseguisse esses antibióticos e mandasse para o Japão. Mas eu não estava sarando de jeito nenhum. Eu já contei isso aqui, mas vou falar de novo. Um dia eu contei para minha mãe o pedido que eu tinha feito, que foi muito errado, né? Que eu tinha feito um pedido, na época eu era católica, eu fiz um pedido para Nossa Senhora que eu queria ver meu avô. E aí eu contei para ela, não sei, Deus acabou, foi bom, né, que eu falei para ela, ela fez eu desfazer aquele pedido. Ela ficou tão brava comigo, ela falou assim: "Como é que você vai ver seu avô? Se seu avô já faleceu? Só se você morrer também." Daí eu fiquei assim: "Não, mãe." Ela falou: "Você quer morrer?" Eu falei: "Não." Ela falou: "Então desfaz agora esse pedido." Daí eu desfiz o pedido. E aí, algumas coisas ali teve que mudar, porque eu quase não comia, né? Nunca fui de comer muito, sempre fui de comer muito pouco. E a minha mãe disse: se você não tá melhorando, se você quiser melhorar, você vai ter que se alimentar mais, comer mais. E eu dei uma engordadinha até depois, mas eu sarei com os remédios, comendo mais. Voltei pro trabalho, só que do que eu voltei, pouco tempo depois, um dia eu tava na linha e eu não conseguia mais respirar. E aí trancou tudo. Eu abri a boca assim para ver se o ar entrava, não entrava. E eu comecei a ficar desesperada. A gente tinha recém entrado do QK, que o QK
São 10 minutos que tem de manhã e 10 minutos à tarde. 10 minutos mesmo. Que é você correr para o banheiro, eu gostava de tomar um café e ler um pouco algum livro, que eu sempre estava com livro. E aí eu lembro que eu entrei na salinha do QK e fiquei lá com a boca aberta, tentando respirar pela boca, não. E já tinham chamado alguém, ainda bem que ele veio rápido. Depois eu fui melhorando, que eu entrei no carro para ir embora para casa. Eu só lembro que eu perguntei para esse Tantocha, que não é aquele do assédio, eu falei se ele já tinha visto isso acontecer antes, se outra pessoa, ele falou já. Porque ele não fez cara de espanto, sabe? Então eu acho que... E aí aquilo foi o início da síndrome do pânico, né? A falta de ar, assim, não tive mais, graças a Deus. Mas como eu comecei a ter essa síndrome do pânico, eu acabei me afastando do trabalho. E a empresa, e quando eu fiquei com pneumonia, também me afastei do trabalho. Então a empresa já não estavam contentes comigo, já queriam me mandar embora. Só que eu estava há muitos anos naquela empresa. Foi a empresa que eu mais trabalhei, que foi a Mitsubishi. Foi lá que eu tive o assédio, tudo, mas apesar de tudo, infelizmente, eu muito passiva sempre, sofrendo as coisas calada e... Enfim, fiquei muitos anos nessa empresa. Trabalhei em duas empresas deles, a de panela de Gohan, panela de arroz, e os eletrodomésticos, que eram um fogão, que geralmente eles colocavam dentro dos apartamentos. Um fogão embutido, bem chique. E daí, como eu estava sentindo que eu estava esgotada, não estava bem, meu pai disse assim, pede as suas férias, todos os seus direitos. E aí eu conversei, né, com o Tantocha, e ele falou que eles aceitaram, só que eles não iam pagar 100%, eles pagaram tipo 60%, 70%, e também dentro disso que eu aceitasse a demissão. Daí eu aceitei, peguei meus direitos, que não era tudo, mas consegui. E aí depois, acho que eu fiquei uns 2, 3 meses em casa. Por isso que não é bom ir sozinho para fora do país, porque de repente você fica doente, né? Eu tinha meu pai, tinha minha mãe ali. E depois eu voltei a trabalhar, depois de uns 2, 3 meses. E nisso eu voltei a escrever. Eu me reencontrei. Acabou. Nessa fábrica que eu trabalhei, um dos quesitos de eu ter trabalhado tantos anos, apesar das coisas erradas que aconteceram em relação a mim, do qual fui vítima, né? Eu estava pensando, o que me prendia essa fábrica? Os brasileiros. Eu formei amizades lá, muito legais. Peruanos, bolivianos, então tinha bastante gente bacana que me receberam super bem. Eu nunca me esqueço do primeiro dia quando eu trabalhei na fábrica de Gohan. Eu tava tão preocupada porque esse foi o meu segundo trabalho. O primeiro eu trabalhei numa fábrica de autopeças. Eles não gostaram de mim, me mandaram embora depois do período de experiência. Eu lembro que eu até chorei, eu fiquei péssima e me falaram assim, calma, é assim mesmo, né? Da próxima vez vai dar certo. Eu fiquei assim, meu Deus, acho que eu sou furiô. Furiô é assim, uma peça com defeito, né? Eu acho que não vai dar, não vão me querer aqui no Japão, não vão me querer no trabalho. Mas não, foi só essa experiência, né? E daí a segunda vez, que foi na Mitsubishi, né? Deu certo de cara, assim não. Mas o pessoal me tratou super bem, sabe? Quando eu cheguei, eu lembro de uma senhora que ela veio.
que era... Como que era o nome dela? Cecília, Dona Cecília. Ela veio, acabou ficando amiga dos meus pais também. Ela e o esposo dela. Ela veio me receber, todo mundo dizendo bem-vindo, senta aqui com a gente, senta aqui, senta aqui. Diferente da fábrica de celular, que quando foi na hora do intervalo, foi sentar, me pediram para eu me retirar da mesa. Então, na Mitsubishi, eu sempre fui bem tratada, aprendi muito a falar espanhol, porque os peruanos, o pessoal era muito legal, muitos se tornaram amigos, né? É isso. O que eu ia dizer? Quando você pede seus direitos, você sempre tem a impressão de que você é ingrato, é chato, sei lá. Eu não tive perseguição nessa fábrica em relação a isso, sobre eu pedir os meus direitos. Os meus colegas de trabalho nunca me perseguiram em relação a isso. Agora, o mesmo não aconteceu com meu pai, né? Então, o meu pai, quando ele passou a demonstrar perante a empresa de, peraí, eu sei que eu tenho direitos, né? Então, né, vocês não vão me tratar assim, não vão me enganar, então sabe? E se eu não sei, eu sei mais ou menos que eu tenho direitos, eu vou atrás disso, né? Então, ele foi se esclarecer, ele foi se, enfim, buscar quem podia ajudar. Aí começou todo um processo de perseguição contra ele dentro da empresa. Ninguém mais comia com ele. Ninguém mais, as pessoas apontavam, as pessoas cochichavam, né? Ele passou a ser perseguido dentro da empresa. Os brasileiros que eu digo, não só os japoneses, porque o japonês já não senta com o brasileiro, né? Porque para eles evitam fazer amizade conosco, eles têm medo da gente, porque olha os filmes que eles assistem sobre nós, né? Então, eles ficam entre eles, né? Mas assim, quem perseguia meu pai? Os brasileiros perseguiam ele. Por quê? Por ser puxa-saco de japonês, né? Mas o que aconteceu? Quando a gente estava perto de ir embora, que meu pai foi receber todos os direitos dele, já a gente com a passagem comprada para vir para o Brasil, quando meu pai conseguiu o reconhecimento dos direitos dele, aqueles direitos também foram reconhecidos não só para ele, mas também para todos aqueles traíras, para todos aqueles perseguidores, para todos aqueles inimigos, entendeu? Eles passaram a receber direitos por causa de toda a luta do meu pai. O que foi muito bonito, né? Meu pai, ele sofria calado, ele sempre sofreu calado. Eu desconfio que meu pai era autista, eu sou autista. E meu pai a vida toda sempre sofreu calado e lá no Japão não foi diferente. Era um homem muito educado e, enfim, eu tenho grande admiração pelo meu pai e muito do que minha mãe também contava, né, sobre as coisas. Meu irmão também me contou muita coisa. Ele dizia, me doía ver isso, porque eles trabalharam juntos na fábrica de sorvetes, que era uma fábrica de sorvetes, era um trabalho muito pesado. A fábrica de alimentos é o pior local para você trabalhar. A pior coisa para você trabalhar no mundo é alimento, porque é muita exigência e ganha pouco. Aliás, antes de eu entrar na Mitsubishi, eu conheci uma fábrica de alimentos, mas Deus já não queria para mim, porque justamente nas fábricas de alimento, onde geralmente acontecem acidentes, de você perder a mão, perder o braço, perder o dedo, né? Porque tem muito cortes, né, nas fábricas de alimentos.
Inclusive, uma vez meu irmão quase perdeu a mão. Ele estava no período de experiência, porque a japonesa ficava em cima dele para ele fazer rápido. E a máquina quase cortou a mão dele. E geralmente a fábrica de alimentos você ganha menos que as outras fábricas. E tem toda uma exigência, todo é um processo para você entrar, para você passar por um negócio que limpa você, é cheio de coisas que você usa, o cabelo vai ser bem preso e fica parecendo um astronauta, sabe? Cheio de coisa que usa lá dentro, enfim. Muita exigência e pouco ganho. Eu conheci a fábrica de alimentos antes de adentrar nessa da Mitsubishi, mas assim, Deus livra, gente. Ele diz não, sabe? Quando eu conheci a fábrica de alimentos, e aí, nossa, era muito exigente, tinha que fazer todo o exame de saúde. Eu fui para uma clínica para fazer exame de sangue, fiz vários exames para ver meus pulmões, tudo, que eles queriam saber se eu estava em pleno estado de saúde, senão eles não iam me contratar, né? Daí tá. Aliás, nessa clínica que eu descobri que as enfermeiras japonesas, elas usam aquele uniforme bonitinho, com aquela touquinha assim, sabe? Aquela roupinha rosa, aquela sainha que é mais ou menos na altura do joelho, que aparece nos desenhos. É assim mesmo que elas usam, aquela roupa de enfermeira, sabe? Parece de fantasia, mas não é assim que elas usam mesmo. E só que quando deu acho que era na segunda-feira que eu ia começar a trabalhar, e veio no meu coração: você não vai. Você acredita? Tava tudo certo já. Porque eu já tinha trabalhado na fábrica de autopeças e eu ganhava tanto. E aí eu fiz todo esse exame, tudo isso, e eu sabia que lá na fábrica de alimentos eu ia ganhar menos. Então, fora que ia ganhar menos, ia trabalhar com algo que eu não queria com alimentos, que eu já conhecia a história do meu pai, a história de sofrimento, sabe? Daí ficou no meu coração assim, talvez até fosse essa voz que fala comigo: você não vai, você não vai, você não vai, não vá. E eu não fui, eu faltei. E engraçado que meu pai não falou nada, minha mãe não falou nada, meu irmão, ninguém reclamou comigo. Eu tinha certeza. Não era, eu não queria. E aí depois apareceu o outro, que foi esse da Mitsubishi, que deu certo, que eu permaneci muitos anos ali. Então é isso. Quando você se posiciona, você sabe o seu valor, né? É normal que às vezes haja uma certa perseguição. Mas é isso mesmo. Tchau, amo vocês. Se inscrevam no canal, curta o vídeo. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe os seus direitos, né? Que Deus abençoe direitos que você tem com Deus. Sabe o que eu tô vendo? Nem você sabe. São propósitos, chamados que ainda estão por se revelar na sua vida. Tchau, até mais.